Há uma igreja no vale. As portas estão abertas, as luzes acesas, os bancos ocupados. Há cânticos no ar, palavras sendo pronunciadas, mãos levantadas em gestos religiosos. Mas há algo ausente, algo terrível na sua ausência. Não há fumaça subindo, não há cheiro de algo sendo consumido. Não há calor que queime a pele de quem se aproxima. O altar está frio, as cinzas estão mortas. E no meio de toda aquela atividade religiosa, Deus não está presente. Porque onde Deus está, há fogo. E onde há fogo verdadeiro, algo precisa ser consumido. Escreva agora nos comentários: Senhor, acende em mim o fogo que não se apaga. Você já parou para perceber que estamos vivendo em uma geração que conhece muito sobre Deus, mas experimenta pouco de Deus? Sabemos cantar sobre o fogo, pregar sobre o fogo, até profetizar sobre o fogo. Mas onde está o fogo? Onde estão os altares fumegantes? Onde estão os corações ardendo de tal maneira que o mundo ao redor consegue sentir o calor? Nós nos tornamos especialistas em imitar a presença de Deus. Criamos atmosferas, produzimos emoções, geramos experiências. Mas o fogo verdadeiro, aquele que vem do trono, aquele que consome, transforma, purifica e incendeia, esse fogo está ausente na maioria dos nossos ajuntamentos. Leonard Ravenhill costumava dizer que a maior tragédia da igreja moderna não é a perseguição externa, mas a morte interna. Não é o mundo que nos ataca, é o gelo que nos paralisa. Não são os inimigos de fora, é a frieza de dentro. E essa frieza não é acidental. Ela é o resultado de uma geração que aprendeu a viver sem altar, sem quebrantamento, sem o lugar secreto, sem o choro da madrugada, sem o clamor desesperado que não aceita um céu de bronze. Nós nos acostumamos com a versão doméstica do cristianismo, a versão confortável, a versão que não dói, não corta, não expõe, não consome. Mas Deus nunca prometeu uma fé confortável. Ele prometeu fogo, e fogo dói. Fogo revela, fogo queima tudo que não é dele. Fogo transforma ouro em ouro puro, mas reduz palha a cinzas. E nós temos medo disso. Temos medo do que o fogo de Deus vai encontrar quando chegar perto de nós. Temos medo do que ele vai consumir. Por isso, construímos altares falsos, altares de aparência, altares de desempenho religioso, altares onde colocamos nossas boas obras, nossos ministérios, nossos talentos, nossas conquistas espirituais, e esperamos que Deus envie fogo, mas Ele não envia, porque Deus não honra altares que não foram construídos com lágrimas, rendição e morte para si mesmo. Você conhece a história de Elias no Monte Carmelo, todos conhecemos. Mas o que muitos não percebem é que aquele confronto não era apenas entre Elias e os profetas de Baal. Era um confronto entre dois tipos de fogo. O fogo que o homem tenta acender e o fogo que só Deus pode enviar. Os profetas de Baal tentaram o dia inteiro, gritaram, dançaram, se cortaram, se feriram, fizeram de tudo para que o fogo descesse. Mas nada aconteceu, porque o fogo verdadeiro não vem pelo esforço humano, não vem pela performance religiosa, não vem pela intensidade emocional. O fogo verdadeiro vem quando há um altar preparado segundo os padrões de Deus. E quando Elias ergueu aquele altar, ele não o decorou, ele o encharcou, ele derramou água sobre a oferta até que fosse impossível, humanamente falando, que qualquer chama se acendesse ali. E então, em um único momento, Deus respondeu, e o fogo desceu, e consumiu não apenas a oferta, mas o altar, as pedras, a água, tudo. Esse é o fogo que Deus sopra. O fogo que não depende de circunstâncias favoráveis. O fogo que cai mesmo quando tudo está contra. O fogo que o inferno não consegue apagar porque não vem da terra, vem do céu. Mas onde estão os Elias desta geração?
Onde estão aqueles dispostos a erguer altares verdadeiros? Onde estão os que não têm medo de encharcar suas ofertas, de parecerem loucos aos olhos do mundo, de ficarem sozinhos no monte enquanto todos os outros estão dançando em volta dos ídolos? Nós queremos o fogo, mas não queremos o altar. Queremos a glória, mas não queremos o deserto. Queremos o poder, mas não queremos a crucificação. E é aqui que a mensagem fica pesada. Porque o fogo que Deus envia não desce sobre qualquer coisa. Ele desce sobre sacrifício. Ele desce sobre rendição. Ele desce sobre morte. Jesus disse que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanece só. Mas se morrer, dá muito fruto. O fogo de Deus busca aquilo que está pronto para ser consumido. E a pergunta que arde no meu coração agora é: o que você tem colocado no altar? Você tem colocado suas ambições, seus planos, seus sonhos, sua vontade? Ou você tem colocado apenas o que sobra? O que não dói perder? O que não custa abrir mão? Deus está procurando por uma geração que o leve a sério, que entenda que este não é um jogo, que não estamos brincando de igreja, que a eternidade é real, que o inferno é real, que o céu é real e que há um fogo que precisa arder em nós de tal maneira que quando o mundo olhar não veja religião, veja Jesus, não ouça sermões, ouça o rugido do Espírito, não encontre performance, encontre presença. Mas isso é só o começo, porque quando falamos de fogo, não estamos falando apenas de uma experiência emocional passageira. Não estamos falando de um momento de êxtase em um culto. Estamos falando de uma vida inteira sendo queimada aos poucos, dia após dia, até que não sobre mais nada do velho homem. Estamos falando de um processo doloroso de santificação, onde Deus vai colocando o seu dedo em cada área da nossa vida e dizendo: isso aqui também precisa queimar. E muitos de nós recuamos. Muitos de nós dizemos: Senhor, tudo menos isso. Essa área não. Esse relacionamento não. Esse hábito não. Esse sonho não. E então o fogo para. Porque Deus não vai forçar nada. Ele espera que nós mesmos coloquemos tudo no altar. Isaías teve uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías, diante daquela santidade flamejante, caiu de joelhos e disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele viu a santidade de Deus e imediatamente viu a sua própria impureza. E o que aconteceu em seguida? Um serafim voou até ele com uma brasa viva do altar, tocou os seus lábios e disse: Eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Fogo purificador, fogo que dói, fogo que arde, mas fogo que limpa. E depois daquele encontro, Isaías nunca mais foi o mesmo. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe a sequência? Primeiro a visão da santidade, depois o quebrantamento, depois a purificação pelo fogo, e só então o envio. Não há chamado sem fogo, não há missão sem altar, não há autoridade espiritual sem consumação pessoal. E o que vem agora é ainda mais profundo, porque quando você é tocado por esse fogo, quando você passa por esse altar, quando você experimenta essa consumação, algo muda para sempre dentro de você. Você não consegue mais viver como antes. Você não consegue mais se conformar com a mediocridade espiritual. Você não consegue mais suportar cultos mortos, orações frias, sermões vazios. Você se torna perigoso para o reino das trevas, porque agora você carrega algo que o inferno teme. Você carrega fogo, fogo verdadeiro, fogo que não foi aceso por mãos humanas, fogo que veio do trono.
João Batista disse sobre Jesus: Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não apenas com o Espírito, mas com fogo. Porque o Espírito sem fogo produz conhecimento sem transformação, produz dons sem caráter, produz unção sem santidade. Mas quando o Espírito vem com fogo, ele não apenas enche, ele queima. Ele não apenas capacita, ele purifica. Ele não apenas derrama dons, ele destrói pecados. E nós temos uma geração cheia do Espírito, mas vazia de fogo. Temos pessoas que profetizam, mas vivem em pecado. Temos pessoas que operam em dons, mas não têm intimidade. Temos pessoas que sobem em plataformas, mas não descem em altares. E isso é uma tragédia, porque Deus nunca quis separar poder de pureza. Ele nunca quis separar unção de santidade. Ele nunca quis separar ministério de caráter. Foi o homem que fez essa divisão. Foi o homem que disse: eu quero o Espírito, mas sem o fogo. Mas Deus não negocia isso. Ou você tem os dois, ou você não tem nenhum. Pense em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Aqueles 120 discípulos estavam no cenáculo. Não estavam em uma conferência, não estavam em um grande evento. Estavam escondidos, esperando, orando, perseverando. E de repente veio um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso. E línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Fogo, não apenas poder, não apenas dons, mas fogo. E aqueles homens e mulheres saíram daquele lugar completamente transformados, saíram incendiados e viraram o mundo de cabeça para baixo. Aqui está o ponto que muitos ignoram. Eles não saíram daquele lugar com um novo método de evangelismo. Eles não saíram com uma nova estratégia de crescimento de igreja. Eles não saíram com um plano de marketing para espalhar o evangelho. Eles saíram em chamas. E quando homens e mulheres estão em chamas, o mundo para olhar. Porque fogo atrai, fogo chama a atenção, fogo não pode ser ignorado. Mas nós, em vez de buscarmos o fogo, buscamos métodos, buscamos técnicas, buscamos fórmulas, buscamos o que funciona e perdemos o que transforma, porque métodos podem encher igrejas, mas só o fogo pode mudar corações. Técnicas podem gerar crescimento numérico, mas só o fogo pode gerar crescimento espiritual. Fórmulas podem produzir resultados visíveis, mas só o fogo pode produzir santidade invisível. E é aqui que tudo muda. Porque quando você entende isso, quando você realmente capta essa verdade no fundo da alma, você para de buscar atalhos. Você para de buscar a versão rápida do cristianismo. Você para de buscar o caminho fácil e você corre para o altar. Você corre para o lugar secreto. Você corre para a presença de Deus e diz: Senhor, eu não quero nada que não venha de Ti. Eu não quero fogo estranho, eu não quero entusiasmo humano, eu não quero emoção fabricada. Eu quero o fogo que vem do céu, o fogo que queima, mas não destrói, o fogo que consome, mas não aniquila, o fogo que transforma, mas não envergonha. Porque existe um fogo que destrói e existe um fogo que constrói. Existe o fogo do julgamento e existe o fogo da purificação. E Deus, na sua misericórdia infinita, ainda está enviando o fogo da purificação. Ele ainda está dando tempo para que venhamos ao altar. Ele ainda está esperando que apresentemos nossos corações como sacrifício vivo. Ele ainda está pronto para tocar nossas vidas com a brasa do seu altar. Mas não demore, porque está chegando o dia em que o único fogo disponível será o fogo do julgamento. Está chegando o dia em que não haverá mais tempo para arrependimento. Está chegando o dia em que as portas se fecharão. E aqueles que não permitiram que o fogo de Deus os purificasse aqui, enfrentarão um fogo eterno que não podem escapar. E não estou falando isso para assustar você. Estou falando isso porque é a verdade.
E a verdade, mesmo sendo dura, é a única coisa que pode nos salvar. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele falou sobre o fogo que nunca se apaga, sobre o lugar onde o verme não morre, sobre as trevas exteriores onde há choro e ranger de dentes. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele não quer que ninguém pereça, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E o primeiro passo do arrependimento é reconhecer que estamos mortos sem Ele, que estamos frios sem a Sua presença, que somos cinzas sem o Seu fogo. Ravenhill dizia que a igreja moderna está dormindo em berço esplêndido, enquanto o mundo arde em chamas ao redor. Estamos confortáveis em nossos templos climatizados, enquanto almas perecem nas ruas. Estamos entretidos com nossos programas religiosos, enquanto o inferno se enche a cada segundo. E Deus está procurando por alguém que acorde, alguém que levante, alguém que diga: chega, não posso mais viver assim, não posso mais assistir a esse espetáculo de morte espiritual sem fazer nada. Mas para ser esse alguém, você precisa do fogo. Você não pode acordar outros se você mesmo está dormindo. Você não pode incendiar outros se você mesmo está apagado. Você não pode aquecer o coração de alguém se o seu próprio coração está gelado. Por isso Jesus disse: vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse aceso. Ele queria que esse fogo se espalhasse. Ele queria que esse fogo alastrasse de coração em coração, de vida em vida, de geração em geração. Um fogo santo, um fogo purificador, um fogo que não pode ser contido. E esse fogo está disponível para você hoje, não amanhã, não no próximo retiro, não na próxima conferência. Hoje, agora, neste momento, Deus está pronto para enviar fogo sobre o altar da sua vida se você estiver disposto a preparar esse altar. Se você estiver disposto a tirar todo o lixo que está acumulado ali, todo o pecado não confessado, todo o ídolo escondido, todo o compromisso dividido, todo o amor morno, tudo isso precisa sair. Porque fogo não desce sobre sujeira, fogo não honra altares profanados. Então vem com coração quebrantado, vem com o espírito contrito, vem com a sinceridade de quem não aguenta mais fingir, vem com a honestidade de quem sabe que está vazio, vem com a humildade de quem reconhece que não pode acender esse fogo sozinho, e clama. Clama como Elias clamou, clama como Davi clamou, clama como os discípulos clamaram no cenáculo, clama até que o céu se rasgue, clama até que o fogo desça, clama até que algo dentro de você comece a arder de um jeito que nunca ardeu antes. Porque quando esse fogo cai, tudo muda. Sua oração muda, seu jejum muda, sua adoração muda. Seu jeito de ler a Bíblia muda, seu jeito de olhar para o pecado muda, seu jeito de olhar para o mundo muda. Você não consegue mais ser indiferente, você não consegue mais ser neutro, você não consegue mais ser morno, ou você está queimando ou está morrendo. Não há meio termo. E esse fogo que Deus sopra, esse fogo que vem do trono, esse fogo que toca a sua vida e transforma tudo, o inferno não pode apagar. Os demônios podem tentar, as circunstâncias podem conspirar, as pessoas podem zombar, as provações podem vir, mas aquele fogo permanece, porque não foi você quem acendeu, foi Deus. E o que Deus acende, ninguém apaga. O que Deus inicia, ninguém interrompe. O que Deus estabelece, ninguém derruba. Por isso, Paulo disse: não apagueis o espírito, porque é possível apagar, é possível entristecer, é possível resistir, é possível dizer não ao fogo de Deus. E quando fazemos isso, quando endurecemos o coração, quando tapamos os ouvidos, quando fechamos os olhos, o fogo se retira. Não porque Deus desiste de nós, mas porque Ele respeita a nossa escolha. Ele não força ninguém a arder, mas Ele convida, Ele chama, Ele bate a porta e espera que abramos.
Então aqui está a pergunta que você precisa responder agora, neste momento, diante de Deus. Você quer esse fogo? Você realmente quer? Não apenas nas suas palavras, mas no seu coração. Não apenas na sua mente, mas na sua vontade. Porque querer esse fogo é querer ser consumido. É querer que Deus queime tudo em você que não é dele. É querer morrer para si mesmo. É querer carregar a cruz todos os dias. É querer viver não para a sua glória, mas para a glória dele. E se essa é a sincera disposição do seu coração, então prepare-se. Prepare o altar. Tire as pedras, arrume a lenha, coloque o sacrifício e espere. Espere com fé. Espere com expectativa. Espere com perseverança, porque o fogo vai cair. Pode não ser quando você espera, pode não ser como você imagina, mas vai cair. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus não ignora um clamor sincero. Deus não passa por cima de um altar preparado segundo a sua vontade. E quando esse fogo tocar você, quando essa chama envolver sua vida, quando esse calor penetrar na sua alma, você vai entender tudo que foi dito aqui. Você vai entender porque Jesus disse que vinha trazer fogo. Você vai entender porque o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Você vai entender porque os profetas falavam de um Deus que é fogo consumidor. Porque você vai experimentar na própria carne o que significa ser tocado pelo fogo do céu. E então você vai se tornar portador desse fogo. Você vai levar essa chama para onde for. Seu lar vai ser aquecido por ela. Seu trabalho vai sentir o calor dela. Sua igreja vai ser incendiada por ela. As ruas por onde você passar vão testemunhar a presença dela. Porque você não vai conseguir esconder. Não dá para esconder fogo. Ou ele queima ou ele apaga. E o fogo que Deus acende não apaga. Esta é a palavra que arde no meu espírito agora. Esta é a mensagem que precisa ecoar nos ouvidos desta geração. Não estamos brincando. Não estamos fazendo teatro. Não estamos representando um papel. Isto é real. Deus é real. O fogo é real. E o que Ele quer fazer em nós, através de nós e por meio de nós, é real. Mas depende da nossa resposta. Depende da nossa rendição. Depende do nosso sim. Então não saia deste vídeo igual. Não deixe que estas palavras sejam apenas mais um sermão que você ouviu. Deixe que elas penetrem. Deixe que elas cortem. Deixe que elas façam doer onde precisa doer. Porque é nessa dor que nasce o verdadeiro desejo por Deus. É nesse incômodo que surge a verdadeira fome. É nessa insatisfação que desperta a verdadeira busca. Deus está te chamando profundamente. Não é um chamado superficial, não é um convite casual. É um clamor do coração do Pai dizendo: Filho, filha, eu quero te tocar com o meu fogo. Eu quero te transformar pela minha chama. Eu quero te consumir na minha presença até que não sobre mais nada do velho e tudo seja novo. Até que não reste mais nada de você e tudo seja eu. Este é o momento do retorno, o momento de voltar para o altar, o momento de se render completamente. Não há mais tempo para meias verdades, não há mais espaço para dupla vida, não há mais lugar para cristianismo morno. Ou somos fogo, ou somos cinza, ou ardemos, ou apagamos. E a escolha é sua. Escreva agora nos comentários: Senhor, eu quero carregar o teu fogo até o fim. Onde há altar verdadeiro, Deus sempre envia fogo. Onde há coração quebrantado, o Espírito sempre desce. Onde há rendição completa, a glória sempre se manifesta. Não porque merecemos, mas porque Ele prometeu, e Ele é fiel, e o que Ele promete, Ele cumpre. O céu responde ao coração queimando, o céu se move quando vê chamas santas subindo da terra. O céu se inclina quando encontra vidas totalmente entregues. E essa pode ser a sua história.
Essa pode ser a sua marca, essa pode ser a sua jornada, uma vida em chamas, uma vida consumida por Deus, uma vida que carrega fogo aonde vai. Uma geração acesa muda o mundo, uma igreja em chamas vira o sistema de cabeça para baixo. Um coração ardendo incendeia outros corações. E tudo começa com uma decisão, uma escolha. Um momento em que você diz: Senhor, não importa o custo, eu quero o teu fogo. Que essa seja a sua oração hoje. Que esse seja o clamor do seu coração agora. Que esse seja o compromisso da sua vida daqui para frente. Porque o mundo não precisa de mais cristãos mornos. O mundo precisa de tochas acesas, de lâmpadas ardendo, de vidas que não se apagam quando a tempestade vem. E você pode ser isso. Você pode carregar esse fogo, você pode viver nessa chama, não pela sua força, não pela sua capacidade, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em você, pelo sopro de Deus que pode reacender qualquer brasa, pela graça que transforma cinzas em fogo novamente. Então levante, sacuda a poeira, volte para o altar e deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer. Deixe o fogo cair, deixe a chama consumir, deixe a glória encher, porque quando Deus sopra, nada permanece igual. E quando o fogo desce, o inferno treme. Este é o fogo que transforma, este é o fogo que liberta, este é o fogo que santifica, este é o fogo que capacita, este é o fogo que Deus sopra e que o inferno não pode apagar. Seja portador desse fogo, carregue essa chama. Viva nesse altar e veja como Deus vai usar uma vida queimando para incendiar uma geração inteira. Onde há altar, Deus sempre envia fogo.